campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, amigos, especialmente nossos companheiros do Grupo Espírita Francisco Xavier. Nos encontramos, através desses recursos que a tecnologia nos oferece, para um momento de reflexão sobre os ensinamentos do Cristo, a partir da leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos caiu hoje o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. É o item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Allan Kardec nos oferece estes comentários. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa susceptibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse, retribui o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém
de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Esta passagem nos chama a atenção para a visão primitiva da justiça que os homens do tempo de Moisés, como aqui referido, preconizavam olho por olho, dente por dente, legitimando a vingança como algo que se enquadrava no senso de justiça que alcançavam então. Parecia justo pagar o mal com o mal, como seria justo pagar o bem com o bem. Jesus, entretanto, como ressalta muito bem Kardec, veio oferecer uma outra perspectiva sobre a realidade, recomendando que não pagássemos o mal com o mal, que existe mais dignidade e exige muito mais coragem suportar o mal do que praticá-lo. E que, portanto, deveríamos considerar que aquele que nos ofende está transgredindo uma lei, que também será transgredida se o ofendermos. Não devemos pagar o mal com o mal, embora isso até hoje nos pareça justo. Quando ouvimos uma notícia, não é, que a mídia nos traz dessas situações que nos deixa muito indignados, às vezes ficamos comentando o que deveria ser aplicado como penalidade àquele que cometeu o ato que estamos censurando, para que ele aprenda a não fazer aquilo que fez, ou que se faça justiça naquele caso. E não raramente preconizamos uma atitude mais grave do que aquela que foi cometida e que nós estamos criticando, censurando. Portanto, passados todos esses anos, milênios, ainda trazemos em nós impulsos equivocados para o estabelecimento da justiça. Então, Kardec nos recomenda que elevemos o olhar acima das coisas materiais, acima das coisas do mundo, uma visão imediatista das circunstâncias, porque ela nos leva a uma posição equivocada diante da realidade. Hoje estamos mais esclarecidos. A doutrina espírita é como uma luz que nos oferece uma ampliação da nossa visão sobre as situações que examinamos. Porque trazemos as implicações espirituais nestas situações. E sabemos que somos responsáveis pelas expressões da nossa alma diante da vida e que requisitamos para nós consequências correspondentes à qualidade dessas expressões. Portanto, toda a agressividade, toda a ofensa, todo prejuízo que causarmos a alguém repercute imediatamente ou mais remotamente sobre nós mesmos, pelo processo
superior da justiça divina, que nos traz exercícios para o aprimoramento do espírito aprendiz. Tocados pela imperfeição, que nos cabe ir superando pouco a pouco, raciocinamos imperfeitamente e aplicamos imperfeitamente este senso que temos sobre o justo, sobre o correto, sobre o moral. Então achamos que ofender os outros, retribuindo a ofensa que recebemos, restabelece a justiça que deva ser feita naquele caso. Grande equívoco. Porque aquele que nos ofende assume a responsabilidade pela ofensa que cometeu, como aquele que se magoou. Aquele que busca responder à ofensa com outra ofensa é responsável por esta ofensa que agora está cometendo. São duas responsabilidades. São aprendizados distintos que se tornam necessários. E estamos requisitando experiências difíceis, sofrimentos que toquem a nossa alma e despertem a nossa consciência para a realidade profunda da vida. Que é melhor ser ofendido do que ofender. Que é melhor ser prejudicado do que prejudicar alguém. Que isto exige coragem, exige força espiritual para resistirmos o impulso que tem origem no nosso orgulho, no nosso egoísmo. E o orgulho e o nosso egoísmo constituem as causas do nosso sofrimento, tanto no âmbito individual quanto na esfera social. Estamos aí num mundo de provas e expiações, porque existem expiações e provas necessárias que Deus nos oferece o ensejo de experimentar nesse processo de aperfeiçoamento espiritual que nos é oferecido nesta encarnação. Não podemos, portanto, estacionar nos milênios que ficaram para trás com um senso de justiça que não corresponde nem às exigências da vida social presente, nem ao equilíbrio da vida íntima, da vida pessoal, da saúde das nossas mentes, e muito menos ao imperativo da nossa evolução, porque nos retarda na caminhada, nos coloca numa fase que já deveria estar sendo superada. Convivemos ainda num mundo cheio de injustiças, cheio de ofensas, de agressividades, porque persiste o egoísmo e o orgulho, desde os lares até as nações, a estabelecer esse quadro de sofrimento em que nós nos movimentamos, exatamente para aprendermos a lidar com as nossas forças, sublimando os nossos sentimentos. Para este esforço, Jesus veio trazer a sua mensagem de amor, oferecida no Evangelho, que podemos repassar para as nossas reflexões. Vivida nesse Evangelho que nos toca o coração, porque nos emociona com a sublimidade das suas mensagens. Pelo exemplo que Jesus nos deu, que nos desafia exatamente a seguir esse modelo para alcançarmos estágios diferentes deste nível de dor que temos suportado há tanto tempo. Novas perspectivas nos são lançadas para o senso de justiça. Somos convidados a pagar o mal com o bem, porque estaremos nos exercitando na superioridade moral sobre aquele que nos ofende. E, sobretudo, na superioridade moral sobre nós mesmos, porque estamos nos exercitando, estamos desenvolvendo, praticando aquilo que preconizamos e que nos emocionamos
quando repassamos nas lições do Cristo. Já estamos identificados com essas lições. Já admiramos aqueles que conseguem agir de uma forma que nos desafia quando nós somos ofendidos. Porque falar sobre esses valores, efetivamente não é difícil. O difícil é vivê-los. Quando somos alcançados por algo que imaginamos, em nossos conceitos, seja injusto, embora já estejamos compreendendo que talvez esteja nos sendo devolvido aquilo que lançamos na direção do destino alheio e que agora, pelas circunstâncias da vida, estamos sendo submetidos a um aprendizado, a uma praxis que a vida nos oferece para nos situarmos diante daquele quadro que nos causou dificuldades e que hoje pode representar a nossa libertação. Portanto, devemos aproveitar essas situações, tão mais difíceis quanto mais valiosas. Porque só é difícil que nós não sabemos. Depois que sabemos as coisas, elas se tornam fáceis. Para Jesus não foi difícil perdoar aqueles que o estavam martirizando. Estendido na cruz, rogou ao Pai que perdoassem aqueles insensatos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Não sabiam mesmo. Se soubessem, não teriam feito. Por isso Jesus implorou. Porque ele tinha condições de fazê-lo, pela estatura moral da sua iluminação, de pedir que o Pai o perdoasse aqueles homens. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Quando nós lançamos a nossa agressividade, a nossa incompreensão, a nossa violência, a nossa vingança ao nosso semelhante, nós também não estamos avaliando bem o nosso cometimento. Não sabemos o que estamos fazendo. Se soubéssemos, não o faríamos. Por isso, a recomendação do Cristo. E por isso essas lições nos emocionam e nos remetem a Deus em preces para pedirmos que Ele nos auxilie a aproveitá-las muito bem. Agradecemos a todos a atenção. Agradecemos as bênçãos de Jesus. Agradecemos o amor infinito do nosso Pai que nos concedeu esses momentos de reflexão. Vamos agora, irmãos, para a nossa atividade de vibrações coletivas, de preces e irradiações. Estaremos unindo as nossas almas confiantes quando iremos dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçamos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, aliviando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças
sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos. Que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site